Então aqui eu fiz esse slide para mostrar justamente que os europeus, eles sempre são priorizados nos estudos de genética humana e nos estudos de farmacogenética, tá? Então eles ficam com a medicina genômica mais próxima. Por quê? Porque esses alelos que a gente conversa, né, o alelo 2 do CYP2C9, o alelo 4 do CYP2A6, eles são frequentes em europeus, eles foram descobertos em europeus. Então, o que a gente trabalha, os alelos que a gente trabalha, grande parte deles, assim, grande maioria, eles foram descobertos em europeus. Então, quem me garante que não tem outros alelos que são muito frequentes em outras populações que a gente ainda não descobriu e que pode estar prejudicando o metabolismo de fármacos desses indivíduos e ninguém sabe? Então, isso, gente, é um grande problema, tá? E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui que os nativos, eles sempre são negligenciados nesse tipo de estudo, tá? E quando eu digo nativos, eu estou falando de nativo-americanos, mas eu também estou falando de pessoas que descendem dessas etnias. E aí, é claro que o serviço de saúde, no caso aqui relacionando com a medicina genômica, vai ser de pior qualidade. Por que vai ser de pior qualidade? Porque muitas vezes os testes farmacogenéticos não vão detectar variantes que podem ser frequentes nessas populações e ninguém ainda descobriu. Tá? E aí, gente, pensando nisso, surgiram duas iniciativas para resolver esse problema da farmacogenética na América Latina. PGX significa farmacogenética ou farmacogenômica, tá? É uma sigla. E aí surgiram essas iniciativas, que são essas aqui. Uma iniciativa é a RIBEF, que é a Rede Ibero-Americana de Farmacogenética e Farmacogenômica, que foi fundada pelo Dr. Adrián Llerena. O Dr. Adrián Llerena é pesquisador na Universidade de Extremadura, na Espanha. Então ele fez essa rede ibero-americana. Por que ibero-americana? Porque compreende Portugal e Espanha e vários países da América Latina. Certo? Então ele criou essa rede há muitos anos atrás e agora existem vários estudos na América Latina por causa dessa iniciativa. E a outra rede que nós temos super importante é a Refargem, que é a Rede Nacional de Farmacogenética, que é daqui do Brasil e foi fundada em 2004 pelo Dr. Guilherme Soares Curtis. Então ele é o nome da farmacogenética aqui no Brasil, tá? Ele fica no INCA, no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, mas colabora com vários pesquisadores do Brasil e do mundo. Então essas duas iniciativas, gente, elas foram e ainda são iniciativas muito importantes para incluir populações latino-americanas dentro do contexto farmacogenético. E eu fico muito feliz de falar que nós temos nos últimos 5 anos, nós temos 10 anos, nós temos crescido assim muito em estudos de farmacogenética, graças principalmente a essas duas iniciativas desses dois pesquisadores e que, claro, tem uma rede de colaboração de muitos pesquisadores da América Latina. Para estudar populações latino-americanas, não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque cada indivíduo tem um valor diferente de ancestralidade, né? Nós, da América Latina, somos populações miscigenadas. O que isso significa? Que nós temos populações parentais diversas dentro do nosso componente genético. O que é uma população parental? Uma população parental é uma população daquelas que eu falei no início da aula, que ficaram isoladas por milhares de anos. Então a gente tem europeus, temos africanos, temos leste-asiáticos, temos nativo-americanos, enfim. Então as populações da América Latina, devido àquele todo o processo que todo mundo conhece da escola, né, que vieram os europeus e vieram os africanos, os indígenas já estavam aqui. Então nós, hoje em dia, somos fruto de 3 populações parentais, que são europeus, africanos e ameríndios ou nativo-americanos, como vocês preferirem, tá? Então somos populações miscigenadas. E isso daqui, gente, é um problema. Porque aquele gráfico bonitinho que eu mostrei pra vocês, que tinha diferença entre europeu, africano e asiático e tal, pra gente já não vai funcionar tão lindamente assim. E aí é que tá a complexidade do negócio, porque as populações miscigenadas, elas são mais complexas geneticamente. Então não é tão fácil assim a gente prever qual é o alelo que a pessoa pode ter, porque a gente olha o rosto de uma pessoa e não tem como a gente saber qual é a ancestralidade dela. Uma pessoa pode ter a pele mais escura, pode ter, sei lá, determinado tipo de cabelo, determinados traços faciais, mas quando a gente faz ancestralidade genômica, pode ser que a gente encontre 90% de europeu, pode ser que a gente encontre 50% de africano, tudo pode acontecer, gente, tá bom? Então, enfim, isso é um problema, né? Porque a gente não consegue prever a ancestralidade, então as coisas ficam um pouquinho mais
imprevisíveis do que em outras populações que a gente chama de parentais. Como é que a gente controla isso? Então a gente controla através de uma análise que a gente chama de ancestralidade genômica ou ancestralidade individual. Como é que isso é feito? Isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através de marcadores informativos de ancestralidade, que são SNPs ou indels, né? São polimorfismos que existem no genoma, que são muito diferentes entre populações parentais. E quando você mapeia isso numa população miscigenada, num indivíduo miscigenado, você consegue prever mais ou menos de onde que veio cada região do genoma que está inserido aquele polimorfismo, e aí você faz uma estimativa de valor de ancestralidade daquele indivíduo. Tá? E você pode fazer também, dependendo, né, do dinheiro que o laboratório tiver, ou que você tiver para pagar, você pode fazer uma abordagem genomoide. O que é isso? Você pode pegar milhares ou milhões de marcadores no seu genoma e pegar todos esses e fazer a ancestralidade individual também. Também dá para fazer isso, mas é menos comum porque é mais caro, tá? Vamos ser bem sincero. Então, geralmente a gente faz análise de ancestralidade com marcadores informativos de ancestralidade. Nesse caso aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico foi separado, aqui os branquinhos estão separados diferentes populações, tá? Eu ocultei aqui que populações que são, porque é um gráfico de um trabalho que eu participei e fui eu que fiz esse gráfico, então eu ocultei aqui, mas aqui dá para exemplificar muito bem o que a gente quer ilustrar. Aqui, gente, a gente tem um gráfico de barras. Não parece, vendo de longe, porque são muitos indivíduos. Cada barrinha fininha dessa é um indivíduo e cada quadrado desse é uma população. Tá? Essas duas primeiras populações vieram de bancos de dados públicos. Essa primeira, que está predominantemente vermelha, são de europeus, na verdade de descendentes de europeus. A segunda são de indivíduos africanos. As outras, essas aqui, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, são de indivíduos nativos, de indígenas. E essas três últimas são de indivíduos miscigenados da América Latina, população geral daqui da América Latina, certo? Então, o que isso significa? Aqui, gente, cada barra dessa, como eu falei para vocês, representa um indivíduo. E aí a proporção de cores que eu tenho em cada barrinha dessa vai significar a proporção de ancestralidade que esse indivíduo herdou dos ancestrais dele. Então aqui eu tenho nativo, eu representei de verde, europeu de vermelho e africano de azul. Pode ser qualquer cor, tá, gente? Só que nesse caso a gente fez desse jeito. Então, o que significa? Significa que essa primeira população aqui, os indivíduos têm um componente ancestral europeu muito alto. Aqui no eixo Y você vê as porcentagens, né? Vai de 0 a 100%, que está de 0 a 1, a porcentagem de contribuição parental de cada indivíduo. Então aqui a gente vê que uma média dessa primeira população aí vai ser mais de 90% europeia. A segunda população é predominantemente africana. Essas outras populações do meio são predominantemente indígenas. E essas três últimas ficam uma bagunça, né? Por que fica essa bagunça? Porque são indivíduos miscigenados, população geral da América Latina, que nesse caso, gente, são brasileiros, tá? E aí, essa última aqui são brasileiros de população geral, esses outros são mais declarados indígenas. Mas mesmo assim, gente, a gente percebe que nos indivíduos miscigenados, no Brasil, a gente tem principalmente componente europeu e africano. Componente indígena muito, muito baixo, desses 10, 12% em geral dos indivíduos. É isso que acontece. Então aqui a gente vê que esses indivíduos têm mais ou menos meio a meio, né, de europeu e africano, e o ameríndio ele aparece aí no meio, parece até um ruído, que quase já nem tem mais. Acho isso muito triste, por causa de toda a história, né, que os indígenas foram dizimados. Isso é muito triste, né, gente, essa parte da nossa história, infelizmente, e acontece até hoje. E aí esse componente, infelizmente, ele está sendo perdido ao longo das gerações. Então a gente tenta salvar o máximo possível isso, para a gente entender a ancestralidade das populações e entender as variantes que vieram de populações indígenas, mas nem sempre isso é muito fácil, justamente por causa disso que eu acabei de falar. Para que serve a análise de ancestralidade? Ela serve para vários tipos de implicações. Pode servir para a gente determinar processos demográficos e evolutivos. Aqui, já fora da farmacogenética, falando um pouquinho sobre ancestralidade, tá? A gente pode determinar processos evolutivos,
Pode usar ancestralidade em estudos de caso-controle, é muito utilizado, porque a ancestralidade pode ser um fator confundidor, e aí ela entrando como covariável, você tira esse fator confundidor. E diferenças étnicas na área de saúde, que é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente pode ter diferenças, né, de resposta a medicamentos devido à ancestralidade do indivíduo. Quando a gente está falando de América Latina, as coisas ficam um pouquinho mais complexas. Então, por isso, a gente precisa de muitos estudos aqui para a gente conseguir verificar todas as variáveis que a gente tem e conseguir adaptar melhor os estudos que a gente tem para europeus para a nossa população. Então, vou mostrar alguns artigos para vocês, gente, que tem, né, especialmente da RIBEF, depois um pouco da Refargen, que tem como objetivo justamente estudar essas populações da América Latina. Aqui a gente tem uma outra revisão sistemática da atividade farmacogenética na América Central e no Caribe. Aqui foram analisados 132 artigos, dos 120 biomarcadores que foram buscados, né, que é o total que a gente tinha recomendado para a FDA e tal, na época, foram estudados 47 nessa região e um pouco mais de 35 mil indivíduos. E aí a análise de todos esses artigos resultou no que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui nessa figura, a gente vê aqui, essa figura, o mapa é como se fosse uma legenda, tá? Então aqui a gente vê que a Costa Rica é o país que tem mais atividade farmacogenética, mais artigos publicados e mais indivíduos estudados. Aqui na letra A é um gráfico de pizza de número de indivíduos estudados e na letra B é o número de artigos. Então a gente vê que a Costa Rica é o país que mais produz na área de farmacogenética nessa região, seguido do Porto Rico, né? Porto Rico também, a gente tem um grupo lá muito importante. E aí, em terceiro lugar, a gente tem Cuba e Panamá, que no número de artigos vem Cuba, em terceiro lugar, e no número de indivíduos vem o Panamá. E aí, os outros países. Alguns países não tiveram nenhum artigo. Então, isso, gente, é muito importante a gente saber, né? Que existe esse gap, esse buraco na literatura que tem que ser preenchido. Esse gráfico aqui mostra as áreas terapêuticas que foram estudadas dentro desses artigos que foram analisados. Aqui, essas cores da barra significam os países, então a gente vê que disparado a oncologia foi a área mais estudada nessa região, seguida da cardiovascular e de psiquiatria. Também um gap que a gente encontra aqui, porque está meio desigual isso daí, né? E para voluntários sadios foi feita essa análise e viram que a maior parte dos estudos foi feita com o CYP2D6. Então também tem essa disparidade. Muitos estudos de CYP2D6 e poucos estudos de outros genes importantes para farmacogenética. Então, tentar equiparar isso daí depois. No caso de estudos com pacientes, houve alguns marcadores mais estudados, né? O HLA-A e B, seguido pelo MTHFR, e aí depois, numa escala menor, outros genes. Com relação ao Brasil, gente, nos últimos anos, a nossa atividade farmacogenética está crescendo muito, fico muito feliz de falar isso, porque também faço parte desse grupo de pesquisadores que está empenhado, né, em auxiliar a preencher essa lacuna da literatura. E aí foi feita também uma revisão sistemática no Brasil, no caso por hora de voluntários sadios. Então foram estudados 39 biomarcadores, os 120 lá que eu falei para vocês, somente, tá? De acordo com os critérios de busca que foram colocados aí. Pouco mais de 51 mil voluntários e 170 artigos que a gente teve no final da triagem. E aí, nesse trabalho foram encontradas diferenças de frequências entre indivíduos. Aqui não teve ancestralidade, tá? A gente pegou artigos, alguns trabalhos só usaram ancestralidade, a gente não... É muito raro ver um artigo que faz ancestralidade genômica dentro da farmacogenética, muito raro mesmo, infelizmente, mas também porque o custo é alto. E aí, o que a gente utilizou foi a autodeclaração do IBGE. Então, a gente verificou que houve diferença em algumas variantes farmacogenéticas de importância clínica entre indivíduos autodeclarados, principalmente brancos e pretos. Digo preto porque preto é a classificação, o termo do IBGE é esse, tá? Então, teve essa diferença e em pardos em menor escala. Então, a gente encontrou essas diferenças entre indivíduos autodeclarados, mas entre regiões essa diferença não apareceu tão significativamente. Então, o que a gente viu é que existe essa diferença interétnica, mas entre regiões
não tem essa diferença tão acentuada, digamos assim. E depois foi feita uma verificação com dados originais, que esses resultados são de estudos, né, anteriores, de revisão. E aí foi feita uma validação desses resultados com dados originais do projeto EpiGen Brasil, que são dados genômicos, e aí esses dados foram confirmados com dados originais de brasileiros. Outro estudo muito importante, esse daqui também é uma iniciativa da RIBEF, tá? Foi a variabilidade interétnica de 3 CIPs, 2D6, 2C19, 2C19, na América Latina inteira. Então foram coletados mais de 6.000 indivíduos na América Latina, aqui dessas regiões, tá? México, Cuba, e teve Portugal e Espanha também, Costa Rica, enfim, Colômbia, Brasil e etc. Vários países. E aí, o interessante desse trabalho, o diferencial desse trabalho, é que houve vários grupos de nativos, muitos grupos diferentes no México, grupos de nativos da Costa Rica, grupos de nativos do Peru. Então, houve uma comparação de nativo-americanos do México, da América do Norte, né, na América Central e da América do Sul. E o que foi interessante é que foi encontrado diferenças significativas entre os grupos de nativos. Então, o que a gente chama de nativos, de nativo-americanos, não é uma coisa só, a gente não pode generalizar e não pode homogeneizar, porque cada grupo tem as suas próprias características genéticas e existe uma diferença grande de variantes de farmacogenética entre grupos de indígenas. Tá? Então, esse foi o resultado mais importante desse trabalho, foi publicado em 2018. A gente teve diferenças significativas em populações, que já era esperado, mas dentro do grupo de nativos foi uma surpresa. Depois desse mesmo trabalho foram extraídos 3.300 e tantos indivíduos, e desses 3.000 foi feita ancestralidade genômica com marcadores informativos de ancestralidade. E aí o que a gente quis verificar, né, no caso aqui foi a iniciativa também da RIBEF, se existia correlação entre a ancestralidade genômica, aqui a gente já não pegou autodeclarada, no anterior foi só autodeclarada, esse daqui foi ancestralidade genômica mesmo. Se existia correlação entre a ancestralidade genômica e as frequências de alelos e fenótipos preditos de farmacogenética, e foi encontrado, tá? Foram encontradas diferenças e correlação significativa entre ancestralidade e alelos, tá? Não vou destrinchar para vocês, depois se vocês quiserem eu vou colocar o link do artigo aí, se vocês tiverem interesse de ler. Então, algumas variantes com ancestralidade europeia, outras com ameríndia, outras com africana. Foi publicado de 2019 para 2020 esse artigo. Então aqui o gráfico de ancestralidade de todos os indivíduos da RIBEF, que foi feita a ancestralidade, obviamente, né? E o gráfico de PCA, que ele separa espacialmente, a análise de componentes principais, é um teste estatístico, tá? Que separa espacialmente as populações. Então aqui a gente tem os africanos, aqui do lado a gente tem os ameríndios, e aqui a gente tem os europeus. Então a gente vê que esse grupo aqui que está no meio são os miscigenados. Com relação à Refargen, gente, tem vários artigos. A Refargen está desde 2004 publicando artigos visando justamente a população brasileira mesmo. Tem vários artigos, são artigos excelentes. Se vocês quiserem ler também, podem pegar daqui a referência. Coloquei só alguns exemplos, tá? De alguns artigos importantes, mas existem N artigos. Tem revisões, tem artigos originais, então eu recomendo muito a leitura desses artigos. Eu não vou falar de cada um, que senão a gente vai ficar a disciplina inteira falando só de farmacogenética populacional, tá? Mas tem artigos muito importantes, e inclusive a Refargen desenvolveu um algoritmo de dosagem para varfarina. Na aula de cardiovascular vou falar disso um pouco mais com detalhe para vocês. Um algoritmo exclusivo para a população brasileira. Isso é uma conquista muito linda e acho assim... Sempre falo disso nas aulas e parabenizo sempre os pesquisadores que fizeram isso, tá? A iniciativa da Refargen, os pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul também, que participaram muito, fizeram algoritmo, pessoal do INCOR, né, trabalhando nesse algoritmo para desenvolver isso. Então existem muitos grupos trabalhando em cima disso daqui e, bom, esses são alguns exemplos só, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E eu queria perguntar para vocês aquilo que eu pedi para vocês pensarem no início da aula. O que vocês acham? Eu já falei um pouquinho, né? Mas o que vocês acham que essa questão da variabilidade interétnica e entre populações
tem de importante para implicação clínica? Eu não vou dar a resposta, quero que vocês comentem e me falem o que vocês acham, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, podem se inscrever no canal, que eu vou continuar soltando mais vídeos, não só de farmacogenética, eu vou colocar outros vídeos de genética também. Tem algumas pessoas me pedindo alguns vídeos interessantes sobre CCR5, algumas coisas que eu já estou preparando para fazer. Tá? E se vocês gostaram, deem um like e podem colocar aí nos comentários o que vocês acharam das implicações, como que a genética de populações e essa parte toda, especialmente na América Latina, tem de implicação clínica, na aplicação clínica da farmacogenética, ok? Então um beijo e até a próxima!